tudo bem? A tia Lu está passando por aqui para informar a vocês que hoje nós teremos a nossa primeira aula de interpretação de texto, nossa primeira videoaula, né? Vocês irão pegar este livrinho aqui, ó, esse, e irão abrir na página 29, tudo bem? Volto já, tá? No livrinho de vocês, na página 29, fala sobre fábulas, tá? E a tia Lu vai explicar agora para vocês o que são fábulas, tá? Fábulas são textos literários em que apresentam como personagens animais. Esses animais da fábula têm características humanas. Como assim, tia Luciana, características humanas? Ou seja, eles falam, eles escrevem, eles falam ao telefone, tudo que os humanos fazem, entendeu? Entenderam? Então, sempre no final das fábulas terá um ensinamento, uma mensagem, uma moral, tá? E existem muitas fábulas que são conhecidas, muito conhecidas, como a cigarra e a formiga, essa aí do nosso livrinho, a lebre e a tartaruga, tá? O leão e o rato. Vocês já devem ter lido muitas fábulas, né? Porque vocês estão no 4º ano, então vocês têm maior conhecimento. E é isso. Entenderam o que é a fábula? Bem fácil, né? Galera, hoje a gente está aqui para falar sobre fábula. Você sabe o que é fábula? O leão e o ratinho, a formiga e a cigarra, e a tartaruga e a lebre. Todos esses gêneros literários têm algo em comum. Todos eles são fábulas. E aí, Rafa, eu ouvi tu falando sobre fábula, mas eu fiquei em dúvida. O que é isso? Então, Tassi, nas fábulas, os personagens principais são animais. E esses animais apresentam características humanas, como, por exemplo, a fala e os costumes. E no final da história, ela apresenta um ensinamento moral de caráter instrutivo. Eu acho que eu tô começando a entender, mas ainda não tá muito claro. Explica mais um pouco. Então, a fábula é um gênero literário bem versátil, pois ela nos dá a possibilidade de abordar o assunto de diversas maneiras. Ela está presente no nosso meio há muito tempo e ela é utilizada com fins educacionais. E a fábula, ela tem uma característica bem marcante. Característica? Qual? Cada animal, ela simboliza alguma característica humana, como por exemplo, o leão, a força, a formiga, o trabalho e a raposa, a astúcia. E vários provérbios populares vieram da moral contida nas fábulas. Como, por exemplo, a pressa é a inimiga da perfeição, veio da lebre e a tartaruga. E os pequenos amigos podem ser grandes aliados, vêm do leão e o ratinho. Agora que você já entendeu mais ou menos, vamos saber um pouquinho mais sobre a história? A fábula é um gênero narrativo que surgiu no Oriente, mas foi particularmente desenvolvido por Esopo, escravo que viveu no século V a.C., na Grécia. Foi atribuído um conjunto de grandes histórias de caráter moral e alegórico, cujos papéis principais eram desenvolvidos por animais ou mitos. Por meio dos diálogos entre os bichos e das situações que os envolviam, ele procurava transmitir sabedoria de caráter moral ao homem. Assim, os animais, nas fábulas, tornam-se exemplos para os seres humanos. Olha só, Esopo foi fabulista grego nascido pelo ano de 620 a.C. O local de seu nascimento é um pouquinho incerto, sabe? Chegou até a surgir uns boatos que ele teria nascido na Frígia e trabalhava como escravo numa casa. Será? As suas fábulas encantaram tanto o seu dono que este o libertou. Esopo chegou a receber honrarias e foi recebido em palácios reais. Olha só que maravilha! Os seus animais falam, cometem erros, são sábios ou tolos, maus ou bons, exatamente como os homens, vai. A intenção de Esopo em suas fábulas é mostrar como nós, homens, podemos agir. Discute-se a sua existência real. Não há provas históricas de que ele tenha realmente existido. Apesar disso, há mais de 300 histórias atribuídas a ele. Suas fábulas faziam parte da tradição oral dos gregos. Elas nunca foram escritas por ele, apenas contadas para o povo que gostava e pensava para frente, sabe? Aí, somente 200 anos após a sua morte, é que as histórias de Esopo foram transcritas para o papel, mantendo-se conhecidas até hoje. O ator Jean de La Fontaine, eu espero que o nome desse francês esteja certo, viu?
Bom, ele nasceu na região de Champagne no dia 13 de julho de 1621 e morreu em Paris no dia 13 de abril de 1695. É uma pena, né? Inicialmente, ele escrevia poemas, sim, belíssimos poemas. Sua primeira obra do destaque foi um livro chamado Contos, em 1665. Já faz um tempinho, né? Mas olha, logo após ele começou a escrever suas fábulas, muitas delas baseadas nas de Esopo. E em 1668, 3 anos após, foram publicadas as primeiras fábulas num volume intitulado Fábulas Escolhidas. O livro era uma coletânea de 124 fábulas, dividida em 6 partes. As fábulas continham histórias de animais com características bem humanas, com suas virtudes e defeitos, contendo um fundo moral. Assim, ele fazia sua crítica usando recursos como a sutileza, a ironia, a astúcia e ainda propunha reflexões. Escritas em linguagem simples e atraente, as fábulas de La Fontaine conquistaram imediatamente seus leitores, e eu espero que eu tenha acertado o nome mais uma vez, né? Olha, a gente chegou no Brasil! Agora vocês sabem o que eu vou falar, Monteiro Lobato! Então, gente, ele foi um dos mais influentes escritores brasileiros de todos os tempos. Nasceu na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Ele ficou popularmente conhecido pelo conjunto educativo de sua obra de livros infantis, que constitui aproximadamente a metade da sua produção literária. Este notável escritor é bastante conhecido entre as crianças, pois se dedicou a um estilo de escrita com linguagem simples, onde realidade e fantasia estão lado a lado. Pode-se dizer que ele foi o precursor da literatura infantil no Brasil. Suas personagens mais conhecidas são Emília, uma boneca de pano com sentimento e ideias independentes, Pedrinho, um personagem que o autor se identifica quando criança, Visconde de Sabugosa, a sábia espiga de milho que tem atitudes de adulto. E olha, a Cuca, a vilã que aterrorizava a todos do sítio. O Saci Pererê e outros personagens que fazem parte da inesquecível obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que até hoje encanta muitas crianças e adultos. Eu aposto que vocês lembram dessa, hein? Bom, algumas outras fábulas conhecidas do Monteiro Lobato é a Coruja e a Águia, o Cavalo e o Burro, e o Corvo e o Pavão. Eu lembrei que eu tenho um vídeo aqui de um cara que saca muito sobre o assunto. Cadê? Vamos dar uma olhada? Bom, eu sou Elson Gomes, professor de língua portuguesa, redação, gramática, literatura, e estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre fábula, né? Tipo de texto, um gênero textual bem interessante, geralmente vivenciado na literatura infantil, e a gente vai falar algumas coisas desde a sua concepção, né, até os dias de hoje. E a gente não pode falar de fábulas sem mencionar o grande Esopo, tá certo? Da antiguidade, da Grécia antiga, viveu acho que uns 600 anos antes de Cristo, enfim. E tudo quanto a gente fala de fábula, você associa a imagem de Esopo. São várias fábulas, como Cão e a Raposa, inclusive existe um filme infantil, né? Foi baseado também. Aqui outras fábulas desse contexto para criança, mas para adultos também, uma vez que a fábula, como já dizia Fedro, é um tipo de texto que serve para entreter e também para ensinar, já que traz sempre a questão da moral da história, né? O ensinamento. Então, a característica da fábula é você ter como personagens animais, normalmente animais, não sempre, mas principalmente os animais, e fazendo aquele jogo, aquela disputa, né, feito a tartaruga e a lebre, o leão e o ratinho, enfim. Então sempre naquela situação de disputa, mas com um final que traz para o ensinamento. E os textos são interessantes. Esopo fez escola.
Dizem que nada foi registrado, né, por Esopo, mas bem depois tivemos algumas publicações e foram ditas que Esopo, na verdade, pegava essas coisas como causos, né, aquelas histórias, aquelas coisas contadas, e aí eles começaram a reproduzir. Então, na época de Esopo, antes de Cristo, essas fábulas eram contadas. Então, Fedro, já um pouco, aliás, muito depois, é que vai transformar isso para a escrita, colocar isso na escrita. Fedro que vai ser um seguidor, né? Ele nasceu na Macedônia, enfim. De forma moderna, nós temos Le Fontaine, né? Até, eu não sei se eu estou pronunciando certo a palavra em francês, né? Então, ele é o que traz para a nossa realidade, né, algumas fábulas interessantes. No Brasil temos o Monteiro Lobato, né, o que nasceu em Taubaté, viveu na época do século XX, o início do século XX, né, inclusive participando de alguns episódios famosos na literatura e marcado pela literatura infantil, como o Sítio Capão Amarelo. E dentro do sítio é possível, inclusive, em capítulos isolados, você perceber aquela magia, aquela fantasia, aquela coisa fantástica, né, dos bichos em forma de gente, personificados, na verdade, né? E Monteiro Lobato é a nossa referência para essas fábulas. Há também, por incrível que pareça, dentro da nossa cultura, da nossa música pernambucana, um cantor que nos deixou há pouco tempo, Reginaldo Rossi, que inclusive fez uma música, O Cão, a Raposa e as Uvas, né, que já faz uma pequena, mas bem interessante alusão às histórias de Esopo. Falar de fábulas é isso. Como Fedro dizia, é entreter, divertir e ensinar. E a lição de moral é fundamental para isso. Os bichinhos andam sempre no nosso imaginário. A dica é essa sobre fábulas. Espero que tenham gostado. E aí, Tassi, deu pra tu entender? Com toda certeza, agora eu entendi tudo. E vocês? Então, vamos iniciar a nossa leitura da página 29, tá? Do texto de interpretação. Os textos a seguir são duas fábulas. A primeira é de Charles Perrault, escritor francês do século XVII. A segunda é de David Hernando Labastida, escritor mexicano atual. Leia-os e responda as questões de 12 a 14. A lebre e a tartaruga. Como uma lebre se pusesse a zombar da lentidão de uma tartaruga, esta a desafiou para uma corrida. A lebre a vê partir e a deixa adiantar-se tanto que, por mais esforços que fizesse depois, ela tocou o ponto de chegada antes. A segunda fábula, a lebre e a tartaruga. Humilhada, depois da competição, a lebre correu, dessa vez, sim, bem depressa, tentando escapar da zombaria de todos os bichos do bosque. Ninguém tentou segui-la para que explicasse a razão da derrota, e muito menos para consolá-la. A plateia estava feliz. Todos sentiam-se vingados da petulância da lebre e gritavam vivas à tartaruga, que incansavelmente e com muita paciência manteve o passo para derrotar a convencida. Carregaram o quelônio nos ombros e desfilaram com ele durante horas, até que caíram exaustos no capim com um sorriso de íntima satisfação. Enquanto isso, a lebre se esgueirou com as orelhas abaixadas até a toca da doninha. Ali, entre brindes e gargalhadas, repartiram com o coiote o prêmio que haviam recebido por apostar na tartaruga.
meus amores, no texto 1 mostra que houve uma corrida entre a lebre e a tartaruga, não é? E a lebre vê a tartaruga indo na frente, deixa ela se adiantar, mas só que não consegue alcançá-la, não dá tempo de alcançá-la, tá? Ela até tenta, mas não consegue. E aí a tartaruga acaba vencendo a corrida. No texto 2 também mostra que a lebre perdeu a corrida, que os animais da floresta ficaram todos bem animados, porque achavam a lebre bem convencida e fizeram uma festa, ficaram todos animados, comemoraram a vitória da tartaruga. Mas, na verdade, no texto 2, a lebre perdeu a corrida porque ela havia feito uma aposta. Então, ela foi bem espertinha. Ela perdeu a corrida de propósito, porque ela havia feito uma aposta, apostou com os outros animais que a tartaruga iria ganhar a corrida, e aí ela se beneficiou com a aposta que ela havia feito, né? Ou seja, ela foi bem espertinha no segundo texto. Então, neste momento, a tia Lu vai dar aquele tempinho para que vocês possam fazer o exercício, tá? Leiam novamente, façam o exercício, né, de interpretação, que a tia Lu vai voltar já para fazer a correção, tá bom? Façam com atenção, hein? Vamos para as correções. O que há em comum entre a versão tradicional de Perrault e a versão moderna de La Bastida é a derrota da tartaruga, a derrota da lebre, a inteligência da lebre, a inteligência da tartaruga. O que vocês responderam? Muito bem. A derrota da lebre. Vai assinalar a letrinha B. 13. Na versão de La Bastida, os animais estavam felizes com a derrota da lebre porque ela, letra A, merecia ganhar, B, era convencida, C, sabia competir com a tartaruga, D, nunca ganhava a corrida. Qual é a opção? Muito bem, pessoal. Era convencida. Questão 14. Na versão de La Bastida, a lebre foi A, manhosa, pois estava com preguiça de correr, B, amiga, pois tinha pena da tartaruga, C, esperta, pois perdeu a corrida para ganhar uma aposta, D, maldosa, pois queria vencer a tartaruga. Qual é a opção? Letra C. Muito bem. Vocês estão de parabéns. Agora vocês irão passar para a página 31, ler este texto e a tia Lu voltará já com vocês. Vamos ler esse texto da página 31. Leia o texto a seguir e responda as questões de 15 a 19. Por que cães enterram ossos? Por herança genética. Os lobos, seus ancestrais, enterravam restos de presas para sobreviverem quando a caça era escassa. Hoje, embora isso não beneficie cães domésticos que comem ração, é difícil que desapareça. É preciso muito tempo para o comportamento sumir. Os genes transmitem informações que se tornam naturais aos descendentes, explica Denise Falk, especialista em comportamento de cães e gatos pela PUC. Além de enterrarem ossos, os cães também dão voltas e afofam lugares antes de se deitarem. Como os lobos checavam o solo e se preveniam de algo que pudesse machucá-lo. Esse é outro hábito herdado que perdeu a função para cães domésticos, acrescenta Falk. Lamber a cara do dono também pode ser herança genética. Filhotes lambem a boca da mãe para pedir comida.
É por ali que, nos primeiros meses de vida, recebem o alimento regurgitado. Os cães também lambem a boca do líder para exprimir submissão. No caso, o dono seria tratado como dominante pelo animal de estimação. Pergunta do leitor Tiago Andrade, São Luís. Bom, gente, o texto da página 31 foi publicado em uma revista de curiosidades, tá? Então, esse texto é uma resposta à pergunta do leitor. Que leitor? O leitor Tiago Andrade, que está lá embaixo. E que pergunta foi essa? Por que os cães enterram ossos, tá? Então, esse texto é uma resposta à pergunta do leitor. Tudo bem? Agora, mais uma vez, a tia Lu dará uma paradinha, vocês farão os exercícios e a tia Lu volta para fazer a correção. Tudo bem? Agora, nós vamos iniciar a correção da página 32. No texto, os cães são comparados aos cães. A. Cães. B. Lobos. C. Animais de caça. D. Animais domésticos. O que vocês colocaram? Muito bem. Letra B. São comparados a lobos. 16. Os cães têm alguns hábitos que vêm de seus antepassados por causa da A. Alimentação. B. Transmissão genética. C. Sobrevivência. D. Raça. O que vocês colocaram? Parabéns! Transmissão genética, letra B. 17. O hábito de enterrar os ossos não beneficia os cães domésticos porque eles: A. Não são lobos. B. Preferem comer ração. C. Não precisam caçar nem esconder a caça. D. Não comem ossos. O que vocês responderam? Parabéns! Não precisam caçar nem esconder a caça. 18. O hábito de checar o solo antes de deitar perdeu a função para os cães domésticos porque eles: A. Não correm perigo dentro de casa. B. São mais espertos que os lobos. C. Não têm medo de se machucar. D. Conhecem o solo. Qual foi a opção? Muito bem. Letra A. Não correm perigo dentro de casa. 19. Sobre o texto lido, publicado em uma revista de curiosidades, é correto afirmar: A. É resposta a uma pergunta feita pela leitora Gabriela Ingrid. B. Foi redigido por Tiago Andrade. C. É resposta a uma pergunta feita pelo leitor Tiago Andrade. D. É voltado a um público formado por cientistas. Qual seria a opção? Muito bem. Letra C. É resposta a uma pergunta feita pelo leitor Tiago Andrade. E aí, meus amores, gostaram da aulinha de hoje de interpretação de texto? Eu gostei, foi bem legal, né? Aprendemos sobre fábulas, que são textinhos tão gostosos, que mostram pra gente o ensinamento, né? Foi bem legal. Então, a tia Lu termina essa aula de hoje por aqui, tá? Na próxima aula, teremos novos textinhos e novos aprendizados, tudo bem? Um beijo enorme pra vocês. E espero que vocês estejam gostando e aproveitando as informações, tá bom? Um beijo enorme, fiquem bem. Tchauzinho!